A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse podcast, mas você é muito bem-vindo aqui. Aqui é o programa de liderança, o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. E você é meu convidado para acompanhar, assistir, discutir um pouco sobre o tema de liderança. E o tema de hoje é um tema bem interessante para a gente se analisar, pensar, perguntar respostas, né? Pedir para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. A gente precisa ter um tempo assim de autoconhecimento e reflexão para nós podermos conseguir entender alguns gatilhos, algumas dificuldades que a gente tem. Bom, o tema de hoje eu quero falar com você, eu sei porque você não avança. Eu sei. É um pouco arrogante eu dizer que eu sei porque você não avança, né? Isso é um pouco arrogante. Aliás, eu nem sei se você não está avançando, de repente você está avançando muito, né? Mas quando a gente olha no geral, assim, a gente percebe que existem alguns motivos por que algumas pessoas não avançam. Alguns deles são problemas de relacionamento, às vezes tem muito conhecimento, mas pouco tato, né? Não consegue trabalhar em equipe. Vários fatores podem ajudar você a não avançar. Mas um dos fatores que faz a gente não avançar, que é o que eu quero trabalhar hoje, é o tema do medo que nós temos de fracassar. Tem gente que tem muito medo de fracassar. Eu conheço pessoas que não conseguem correr riscos, não conseguem se arriscar, não conseguem ter nada na sua vida que possa levá-los a ter algum tipo de problema, ou que eles possam imaginar que vai tirar a paz deles, o conforto e a segurança. Bom, a questão do fracasso, e por que esse tema surgiu hoje no podcast, eu estava ouvindo um podcast em inglês, né, um pastor Craig Groeschel falando, entrevistando uma jovem, que eu agora não me lembro o nome, mas era uma jovem famosa, foi atriz, tudo mais, e que está explodindo lá com um site cristão para jovens e tudo mais. E no meio da conversa, o pastor na entrevista, fez uma pergunta para essa jovem, né? E ela descreveu que tinha começado um projeto que era fazer uma caixa, né, um box, onde lá tinha, dentro dessa caixa ia existir uma Bíblia, um comentário, eu não sei tudo que ia ter dentro daquele box, porque ela não descreveu, mas que as pessoas iam comprar esse box, ela ia mandar para casa para as pessoas estudarem a Bíblia. E, no entanto, ela conta que o box, né, essa caixa, foi um fracasso. E ela falou naturalmente, ela falou, ok, foi um fracasso, então a gente pegou e percebeu que o box não ia funcionar e a gente partiu então para fazer o Planet, né, e fizeram um outro tipo de projeto que era o Planet, que é esses, acredito que sejam essas novas bíblias que você pode fazer planejamento de leitura, anotações diárias e tal. E aquilo foi um sucesso. Mas o interessante é que no momento que ela falou isso, o entrevistador, o pastor Craig, ele olhou e falou assim, interessante você falar isso, né? Porque a maneira como você lidou com esse fracasso ensina muito a gente. Isso me despertou um pouco o tema de hoje. Porque quando a gente fala de fracasso, né, algumas pessoas não entendem muito que para você chegar ao sucesso e avançar, existem alguns fracassos. E aí o próprio pastor Craig contou daquela Bíblia que a maioria de nós já usamos hoje, que é o YouVersion, que é o aplicativo, né, que você baixa no seu celular, várias versões da Bíblia, e ele contou que esse aplicativo surgiu porque eles fracassaram, eles queriam fazer um site de estudo bíblico e esse site não deu em nada, não deu resultado, gastaram tempo, dinheiro e não funcionou. Mas da ideia do site surgiu o app, que é o YouVersion. E esse aplicativo já foi baixado mais de 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes. Olha que loucura isso, né? 1 bilhão de vezes. Então, ele estava falando sobre isso, sobre essa questão. Daí me veio essa questão do avanço, que muita gente às vezes não avança porque tem medo, né? Que as coisas vão dar errado, que os problemas vão acontecer. E por isso que eu brinquei que eu sei porque as pessoas não avançam. Porque tem muita gente hoje que fica travado nos seus medos, principalmente na questão de que as coisas vão dar errado, que se fizer vai ter prejuízo. Quando tem prejuízo fica muito nervoso, às vezes é
um prejuízo mínimo, né? Pensa no trabalho que tiveram para montar esse site, ou essa jovem, né, que fez esse box, uma caixa para mandar para casa, para incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia, e ninguém quis a caixa, ninguém comprou a caixa. O medo de fracassar, ele impede as pessoas de avançarem, porque elas ficam pensando muito no prejuízo, nos transtornos, na dificuldade que vão enfrentar, mas não existe uma regra aqui, que às vezes, quando a gente tem pequenos fracassos, pequenos erros, eles são, na verdade, um norte para nós. Veja bem, essa moça, ela conseguiu pensar sobre o Planet, né, sobre como fazer aquela Bíblia que a gente tem hoje aqui, a partir da caixa que deu errada. O aplicativo surgiu a partir de um site que não funcionou, e daí veio a ideia. Então, às vezes a gente não percebe que o caminho que a gente trilha não é um caminho só de sucesso, não é um caminho só de tudo dar certo. Tem muitas coisas que a gente, até chegar onde a gente quer, passa por esse percurso da gente errar, da gente não ter certeza. Eu acho que foi o Henry Ford que falou que o erro, na verdade, o fracasso é só um jeito da gente pensar como fazer melhor de uma forma mais inteligente, é só um caminho para você aprender os segredos para você poder fazer melhor. Então, líderes, na verdade, eles aprendem a olhar o fracasso de forma diferente. Eu como pastorei há muitos anos, eu percebo isso na igreja. Quando alguém faz algum trabalho na igreja, aquele trabalho não deu resultado, parece que aquilo não foi o direcionamento de Deus, não teve ali a opinião, as pessoas não estavam conectadas com o que Deus queria. Será que é assim? Ou às vezes a gente vai cometer alguns erros, ou seja, não vai ter público, as pessoas não vão querer participar daquela reunião, ou algumas coisas não vão acontecer como a gente espera, e não é esse um jeito de Deus guiar a gente ainda para aquilo que Ele quer que a gente faça? Essa é a questão. O que eu aprendo é que líderes bem-sucedidos, eles não têm esse pensamento sobre o fracasso que a maioria de nós temos. Eu já tive muito tempo esse pensamento. Se eu fizesse uma coisa e aquilo desse algum prejuízo, eu me sentia culpado, eu achava que eu não tinha tomado uma decisão correta, que eu não era um líder adequado. Até vou fazer um parênteses aqui, ninguém vai fazer um projeto para dar errado, né? Ninguém quer fazer um projeto para dar prejuízo, é verdade, todo mundo arrisca, faz para fazer bem feito e para que dê certo. Mas o que acontece é que a gente começa a ficar tão preocupado com o prejuízo, com o erro, com algo que você precisa comprar e às vezes não dá certo. E aí você fica demorando tempo demais para trocar um equipamento, porque você fica com medo de errar no equipamento e você acaba não trocando. E às vezes você só vai aprender essas coisas no caminho. Tudo bem que a gente não tem condição, às vezes não tem tempo, nem dinheiro para jogar fora, né? Mas às vezes a gente fica tão preso com isso, eu já fiquei muito tempo preso com isso, que eu não conseguia avançar. Mas se eu pintar essa parede e não ficar legal, e aí eu tinha que ir lá e aí acaba não pintando. Aí você pinta, não fica legal, você vai ter que trocar, mas você vai descobrindo, né, nesse processo. Então o que eu achei interessante nessa entrevista é que os dois líderes que estavam conversando, eles estavam falando de fracassos, mas não da maneira como eu falaria, com peso, com culpa, mas como caminho para descobrir aquilo que eles precisavam descobrir e chegar onde eles chegaram. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você se cobra demais, se culpa demais, se sente fracassado demais e você não percebeu que isso foi o caminho que você precisava levar para poder chegar onde você chegou. Então, líderes olham para o fracasso como o quê? Como uma forma de aprendizado, como um erro que pode acontecer, como um prejuízo que às vezes tem que assumir, mas que vai abrir outras oportunidades, vai ter outras experiências. Nem todas as empresas, né, que você vai levantar ou vai trabalhar, elas vão dar sucesso no primeiro encontro, existe um processo para isso acontecer, as suas empreitadas às vezes não vão ser bem sucedidas, mas à medida que você encara o fracasso como um aprendizado e entende que isso faz parte do seu processo de crescimento, você vai avançando e vai conseguindo acertar o caminho. É claro que eu aconselharia a não fazer fracassos
que vão fazer você correr risco de fechar sua empresa, por exemplo, né? Tu vai colocar todas as suas forças numa coisa que você não sabe se vai dar certo. Mas eu chamo isso de fracassos controlados. Esse acho que é o termo. Ou seja, eu vou investir nisso, pode ser que dê errado, mas esse prejuízo não vai me afundar, não vai me levar para trás, vai ser um prejuízo, vai ser ruim, não vai ser legal, ninguém gosta de ter prejuízo, já disse isso, mas se acontecer, eu tenho como me manter, eu tenho como controlar, eu tenho como fazer as coisas fluírem de uma maneira que eu não vou ter que perder nada, né? Eu acho que esses são os exemplos. Então, esses fracassos que são controlados, que é o que eu entendo que esses líderes fazem, eles vão arriscar, mas eles vão saber que aquele fracasso não vai tomar posse de todo aquilo que eles construíram. Tem muita gente que, quando a gente fala sobre medo do fracasso e por que você não avança, porque você fica retraído, porque você fica inseguro, porque você não quer arriscar, e ele entende que ele vai ter que fazer algo que vai ser tão grande, às vezes, que vai correr o risco de perder tudo. Aí é complicado. Existem, sim, momentos que a gente arrisca grande, arrisca alto. Eu me lembro que quando a gente mudou de prédio e a gente precisava alugar o prédio novo, era um risco alto. A gente estava colocando todas as fichas ali. Mas, infelizmente, ou melhor, ou felizmente, né, não se tornou real aquele risco, e graças a Deus a gente, infelizmente, agora sim, né, não ficou pensando nisso, né, embora isso quase impediu a gente de avançar, a gente não ficou preso ali naquele problema, graças a Deus, felizmente, na verdade. Não tem nada de infelizmente aqui, não sei porque eu coloquei esse infelizmente aqui, esquece, não tem infelizmente. Na verdade, foi tudo felizmente, graças a Deus. Por quê? Porque às vezes a gente não entende que quando os riscos são controlados, nós podemos sim entender o processo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer esse projeto aqui, ele vai tomar toda a minha despesa se não der certo, eu não tenho como voltar para trás, aí fica mais difícil, né? Mas se não, eu tenho como assumir esse prejuízo e continuar a minha vida, então, maravilha, você está num projeto seguro. Segunda coisa que eu aprendo sobre fracasso, a primeira é olhar o fracasso como aprendizado, a segunda coisa é tentar medir o prejuízo, né, fazer, se possíveis, fracassos sejam controlados caso aconteçam, né, não sejam bombas atômicas na sua vida, mas sejam pequenas bombas que você vai ter que resolver, mas dá para controlar. E a terceira coisa que eu aprendo sobre essa questão do fracasso é que você, mesmo que as coisas não deem certo, eu gosto muito dessa expressão, você tem tempo para se levantar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a cada 4 anos você se levanta, vamos pensar assim. Então, de repente você está correndo risco agora, é uma mudança radical, você vai mudar de carreira, infelizmente você precisa mudar, sua carreira não está indo bem e você não sabe que carreira escolher. Então você tem medo de fracassar, mas você também não pode ficar, porque se você ficar, você vai afundar. Então, nesse processo, você vai escolher alguma coisa que o risco seja controlado. Olha, eu não vou investir todo que eu consegui até agora, eu vou investir uma parte na minha mudança de carreira, porque eu preciso mudar. Tudo bem. E aí, se não der certo? Aí tem uma teoria que é interessante, que a cada 4 anos a gente se levanta. Então, vamos pensar assim, se você está com 40 anos, você tem ainda umas 5, 6 chances para errar. Você está com 30, você tem 8, 9 chances para errar, pensando que você pode errar até os 60 anos aí. Né? Se você está com 50, que nem eu já tenho 2 ou 3 chances só para errar, mais que isso fica difícil de se levantar. Eu sei que essa é uma expressão difícil, mas é importante a gente entender isso, que existe sim tempo de levantar, e se você conseguir controlar ali o possível, né, caso, olha, estou falando bem claro, hein, gente, caso aconteça, você tem controle ainda da situação. Você não investiu tudo, você não pôs toda a tua renda, você não abandonou nada, você conseguiu fazer um risco controlado. Como eu volto a falar, eu gosto de repetir as coisas para ficar bem claro. Às vezes tem riscos que não são controlados, você vai ter que fazer, ou você faz ou você fracassa mesmo de vez, afunda, então é melhor você fazer.
Agora, uma coisa interessante que me fala sobre isso, além dessa posição, né, de olhar o fracasso não como uma derrota pessoal, porque tem muita gente que olha o fracasso quando alguma coisa acontece, uma decisão que você toma, uma compra que não dá certo, uma coisa que você comprou e que não veio do jeito que você esperava. Muita gente, como eu, olha isso como uma derrota pessoal. Eu não fui capaz, eu não fui um líder bom, eu não trabalhei bem, eu não sou competente. Não encara assim. Os líderes bem-sucedidos não encaram fracasso como algo mal, assim, pessoal. Isso não tem a ver com você. Tem a ver com o seu aprendizado, o que você vai aprender, o que você poderia ter feito melhor, qual foi a pesquisa que você fez, que você poderia ter melhorado, qual a análise que faltou, qual foi a dedicação, você foi impossível. Aliás, já tem um podcast aí que se você quiser ouvir, que fala como a gente faz escolhas. Será que você não tomou uma escolha que nem como eu, né, que sou muito instintivo, tomo muito pelo instinto ao invés pela análise? Então, esse é o processo. Mas agora, entrando num assunto um pouco mais profundo, né? Outro dia eu estava ouvindo aqui algumas pessoas na igreja e eles estavam comentando sobre projetos. Foram dois pastores diferentes. Um comentou um projeto fora do país, países islâmicos e tal, em como ele tinha ido pregar lá, e o outro começou com um projeto sobre investimento, crescimento da igreja, projetos sobre ministérios e tudo mais. Interessante que quando eles estavam ouvindo, eu falei, nossa, que coisa legal, Deus, que coisa bacana, né? Que joia isso, né? Fiquei pensando como eu gostaria de encarar uma coisa dessa, de fazer um negócio desse e tal. No mesmo momento que eu pensei isso, veio no meu coração algo que eu queria agora trabalhar com você e eu achei muito interessante, assim, sobre esse autoconhecimento, né? A pergunta que me veio é, se isso acontecesse, você teria coragem? Olha que interessante. Se essa porta se abrisse, você teria coragem? Às vezes a gente não percebe que... eu sei que é muito difícil a gente olhar isso, mas a gente precisa enxergar que às vezes a porta, não é que a porta não se abre, ela se abriu, mas a gente não tem coragem. E por que a gente não tem coragem? Por medo do fracasso, por medo de as coisas darem errado, mas também porque às vezes a gente tem medo de perder o conforto, ou medo de arriscar e não ser seguro, de ter um prejuízo, né? E essa pergunta, coragem, fez para mim a grande decisão. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você não tem muitos recursos, né? Você não tem dinheiro sobrando, mas se a porta que você precisa para abrir, para comprar o seu apartamento, né? Ainda que pudesse não dar certo, ainda que você tivesse dificuldades, lembrando das análises, do risco controlado que eu já falei, você teria coragem? Eu conheço pessoas que, se elas não tiverem 100% de certeza que vai dar certo, e é muito difícil você fazer um investimento com 100% de certeza, né? Eu acho que não existe nenhum investimento 100% de certeza, que vão olhar para isso e vão ter coragem de fazer. E aí eu me perguntei, algo que a gente precisa se perguntar, será que algumas portas já estão abertas para você e você, no meu caso falando comigo, tá? Você, Klaus, não está com coragem de entrar? Você não tem coragem de enfrentar? E eu não falo coragem agora como um sinônimo de covardia, mas um sinônimo de querer correr riscos, de estar querendo viver um pouco mais seguro nesse tempo. Então, esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente não percebe que a falta da coragem impede a gente de avançar. A gente não está avançando não porque a gente não tem a condição de fazer um investimento, mas porque a gente está com medo de fazer um investimento. A gente não está avançando não porque a gente não tem a capacidade, mas se a porta abrir, a gente não quer assumir mais responsabilidade. Então eu prefiro ficar onde eu estou do que assumir responsabilidade. Nesse caso que eu estava ouvindo esses irmãos falarem, uma das coisas que eles falaram que é interessante é que abriu uma oportunidade dele pegar um outro prédio, uma outra situação, e ele tinha que fazer um investimento, era um risco, mas ele acreditou e fez. E aí eu me perguntei isso, né? Será que hoje você teria coragem de enfrentar, de ir para um país, por exemplo,
que não fala a nossa língua, que é um país islâmico, que tem perseguição religiosa, e você falaria, pregaria se a porta se abrisse, né? Então muita coisa eu acredito que está chegando, que tem oportunidade para nós hoje. Elas não vão vir com uma placa escrita oportunidade, geralmente você não sabe que é uma oportunidade, mas elas vão vir com camuflada como risco, como dificuldade, com alguns problemas, que você precisa ter coragem para enfrentar. Se você não tiver coragem, você não vai sair do lugar. Então, às vezes a gente precisa ser revestido dessa ousadia, né? Ser revestido dessa vontade de fazer as coisas, dessa paixão que às vezes nos falta, né? Às vezes a gente está tão no modo natural, no modo normal das coisas, que nos está faltando essa paixão para avançar. Então hoje a pergunta é essa: por que algumas pessoas não avançam? Bom, elas não avançam porque elas têm muito medo de errar, elas têm muito medo de fracassar, e o fracasso faz parte de quem quer avançar. Se você olhar os grandes líderes da Bíblia, você vai perceber fracassos na vida deles e que eles precisavam avançar, derrotas, quedas, né? Por exemplo, você pega a história de Josué tem uma batalha onde há uma derrota ali, que é a batalha de Ai, né? Não era culpa dele a derrota, mas ele participou daquilo, estava lá, né? Você pega Moisés, você vê quantas dificuldades no deserto, quantas vezes o povo fracassou ali no deserto, né? Em se manter fiel ao Senhor. Mas mesmo assim esses líderes avançaram, e eu acredito que nós fomos chamados por Deus para avançar. Então hoje a palavra que eu dou a você é que Deus possa te revestir dessa coragem, onde você faz uma análise, entende que o risco é controlado, algumas vezes, como eu já disse, não vai ser, mas a maioria das vezes você consegue medir passo a passo, degrau por degrau, fazendo com que os riscos sejam controlados em cada degrau que você está avançando. E você precisa, mesmo assim, tomar uma decisão se você vai encher o seu coração de coragem, e se você vai acreditar, se você vai entender que, infelizmente, pode acontecer de não dar certo, de algumas coisas não irem para frente, mas você tem chances de se levantar e às vezes, não olhar para esse prejuízo ou para esse falha, para esse problema que não deu certo, como uma coisa natural, assim, uma coisa, como eu vou dizer, como se fosse pessoal. Você vai dizer, esse problema foi meu, eu errei. Não, isso faz parte do teu crescimento, do teu desenvolvimento. Eu acredito que se a gente não tiver coragem de fazer isso, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar, né? Porque para eu poder, por exemplo, pregar, para aprender a pregar, eu fracassei algumas vezes. Em alguns momentos errei, falhei, em outras áreas da minha liderança, em coisas que eu quis investir que não deu certo, mas se eu não tivesse feito, eu não teria caminhado. Então olha para você com menos cobrança quando os fracassos acontecerem, e infelizmente eles podem acontecer, mas olha como uma porta, uma oportunidade de você aprender, de você crescer nesse projeto, para que você possa se tornar realmente aquilo que você gostaria e avançar na direção daquilo que você quer conquistar na sua vida. Acho que essa é a questão. Como eu disse, para a gente ir para o final, eu já muitas vezes mesmo, que eu fiz um investimento, fiz um projeto e não deu certo, queria fazer um projeto e não teve o resultado que eu esperava, me cobrei, né? Principalmente quando havia algum tipo de perda, né, financeira nesse projeto. Isso faz parte do nosso crescimento, até que a gente vai aprendendo, né, como fazer. E também quantos desses projetos, né, a maioria com certeza, deram certo, né? Tava tudo parecendo que ia dar errado, mas deu certo. E você acaba ficando até feliz, porque você fala, meu Deus, olha, isso aqui avançou de um jeito que eu não esperava. Bom, vamos fazer um resumo hoje. Por que as pessoas não avançam? Bom, tem vários fatores, mas um dos fatores que eu acho relevante hoje é porque elas têm dificuldade de olhar o fracasso ou de acreditar que o fracasso pode trazer alguma coisa boa, e o medo de correr riscos, o medo de arriscar, o medo de falhar, acaba impedindo elas de ir para frente, de subir um degrau, de crescer. Esse medo às vezes prende a pessoa, mas o que a gente aprende é que os líderes que estão crescendo, que estão
vivendo assim, avançando, eles são líderes que aprenderam a olhar o fracasso de uma maneira diferente. Eles não mais olham daquela forma como a gente olha cobrando isso pessoalmente. Bom, para continuar, um dia eu estava ouvindo algumas pessoas falarem de avanço e eu percebi que se esses avanços chegassem na minha vida, talvez eu não tivesse coragem de enfrentá-los. Mesmo com tudo ali, o risco sendo calculado, programado, sabendo que se eu tivesse risco, eu teria como me levantar, não cobraria não tiraria todas as minhas forças. Mesmo assim, eu percebi que naquele momento eu estava sem coragem para arriscar. E talvez é isso que a gente precise receber hoje, um pouco de coragem, porque a gente vai programar, vai tentar e às vezes não vai conseguir acertar tudo, mas o importante é que a gente não está mais no mesmo lugar, aprendeu com isso e continua crescendo. Bom, espero que esse podcast tenha ajudado você e vou deixar para você aqui 2 perguntas para você pensar. A primeira delas é isso: como é que você olha quando algo que você tenta fazer não dá certo? Como é que você se cobra disso? Qual é o tipo de sentimento que você carrega? Você olha isso como um aprendizado, como algo que você, felizmente, aconteceu, mas que você precisava crescer? Ou você simplesmente não aprende nada com isso, que esse é um outro lado, né? E deixa isso para lá e faz que não aconteceu nada? Ou você se cobra tanto que você acaba não tendo mais coragem de fazer nada? Segunda pergunta, que eu acho muito importante: como é que, se as portas se abrirem hoje, e algo que você gostaria de realizar, ainda que pareça difícil, ainda que você não se sinta capaz, você teria coragem de enfrentar? Bom, comenta aí para nós, quero saber um pouquinho da tua história, qual foi aquilo que você fez que aparentemente deu errado, mas que depois você se tornou feliz por aquilo, fluiu na sua vida, ou qual foi a atitude que você teve mais coragem para enfrentar. Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast e vamos avançar em nome de Jesus. E tudo quanto fizer, prosperará.